Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, aqueles que estão aqui com a gente nesse momento e também aqueles que com certeza irão assistir posteriormente a gravação, e essa está gravando, né? Já me certifiquei. Nós tivemos, infelizmente, um problema técnico na última reunião com o Pedro Vinha, né? Acabamos que perdemos a gravação, mas essa já está gravando, bonitinho, com certeza vai ser possível assistir posteriormente. E eu fico muito feliz, porque apesar que falar é gravado e tal, mas as reuniões do Núcleo do Estudo, do Núcleo do Sono, que estão no canal do YouTube, né, as outras reuniões passadas, estão com índices muito bons de visitas, né? O pessoal tem participado, tem assistido, realmente, bem legal. Então, vale a pena, mesmo que hoje a gente não tenha assim, um grande número assustador de participantes, né? Mas nós temos palestras, Walter, não sei se eu comentei com você. Lembra da Fernanda Gaspar Lemos, que falou sobre melatonina, ritmo circadiano? Passou de 6 mil visualizações. Olha que Eu acho interessante, né? maravilha! É um Muito número legal. expressivo. Outras apresentações com 2 mil visualizações, outras com 1.000 e tantas visualizações. Então, realmente, o pessoal está estudando, isso é importante. Isso também nos anima, né? E motiva a gente estar fazendo esses momentos, né? Que nosso principal objetivo exatamente é esse. Está trazendo para nós e para vocês também, né? Um momento de estudo, de crescimento, de tirar dúvidas, né? Sempre um detalhezinho ou outro a gente acaba somando. Então, é um prazer muito grande ter vocês aqui em mais uma Confraria do Sono, do Núcleo do Sono, e hoje com o meu querido amigo, parceiro, Walter Silva Júnior, que dispensa apresentações, mas é um grande parceiro que a gente está sempre junto aí em vários eventos. Então, realmente, esperamos ter uma noite muito especial. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que hoje nós escolhemos um tema bem interessante, que isso vem muito das dúvidas que os alunos têm nos cursos, tanto do Walter como o da gente lá em São Paulo também, que o pessoal fica muito assim, principalmente para quem está começando, ou mesmo aquele que já tem uma certa experiência na área, às vezes se depara com algumas dificuldades na questão do fluxo do paciente, né? Desde o do momento que ele chega, ou como captar esse paciente, né? Como trabalhar a parte de diagnóstico, planejamento, depois o tratamento, acompanhamento desse caso. Então, a gente montou uma apresentação. Lógico que isso é um assunto que dá para falar uns 4, 5 dias, né, Walter? Sim, Fica sim. fácil, né? Mas, assim, a gente fez um trabalho, assim, uma coisa bem resumida, com informações bem importantes, e depois a gente vai fazer aquele bate-papo para a gente estar trocando figurinha, respondendo questões, trocando experiências aí de vocês também. Sempre valorizando bastante a participação e interatividade de vocês. Tá ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer a apresentação, Valtinho, dos minha e sua, aí depois eu já engato a aula, pode ser? E depois eu passo a bola para você? Pode sim. Bom, eu acho que ninguém conhece, né? Eu sou Antônio Fagnani Filho, caso tenha alguém aqui, algum colega que está vindo pela primeira vez, sou cirurgião dentista, como a grande maioria de vocês, tenho especialização em ortopedia funcional dos maxilares, ortodontia, atuo na área do sono aí há quase 30 anos, sou coordenador aqui do Núcleo do Sono de Araçatuba, palestrante, professor de alguns cursos, né? E também com a grande honra de ter aqui comigo um dos caras que eu mais admiro, que eu acho que é um dos caras que mais sabe odontologia do sono aqui no Brasil, que é o meu querido parceiro Walter Silva Júnior, né? Que também é cirurgião dentista, formado pela Unesp, aqui de Araçatuba, inclusive nós somos colegas de faculdade, né? Especialista em prótese dental pelo Centrinho, pela USP de Bauru, mestre em implantes também pela USC, né? É a Universidade Sagrado Coração, né? De Bauru, doutor em sono pelo Centrinho da USP, é dentista diplomado pela American Board of Dental Sleep Medicine. Na verdade, foi o primeiro brasileiro, né, Valtinho, que obteve essa honraria, né? Atua em clínica privada, agora eu vou entregar a sua idade, desde 1986, da época que ele ainda tinha um pouco mais de cabelo na testa, né? E também é palestrante, professor da área da odontologia do sono, com várias opções de formatos de curso aí, e sempre buscando informações, está toda hora no exterior, trazendo grandes atualidades para a gente, como ele vai fazer no nosso quarto grande encontro, né, Valtinho? Que o tema dele vai ser exatamente
falar sobre as atualidades que estão borbulhando, fervilhando aí no mundo da odontologia do sono. Ok? Pessoal, então eu vou compartilhar minha tela para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Só um segundinho aqui. Vamos lá, Valtinho, você vai me falando aí se tá tudo certo. Isso, falta só... Abriu a apresentação? Abriu a telona. Ótimo, maravilha. Então, como a gente falou, nosso tema de hoje é como incluir a odontologia do sono na minha rotina clínica. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a identificação e o diagnóstico, eu vou falar mais dessa parte, né? E depois o Walter vai falar com vocês sobre tratamento e acompanhamento do paciente também, tá ok? Pessoal, eu esqueci de falar para vocês, assim, mas como a gente vai fazer uma coisa meio dinâmica, eu preferiria que vocês ou escrevessem as perguntas no chat ou no grupo do WhatsApp, mas na hora que a gente terminar a apresentação, a gente vai abrir câmera, microfone, todo mundo pode participar ao vivo. Combinado? Muito bem. Bom, em relação à identificação do paciente, né, é sempre importante a gente falar daquela questão do diagnóstico, né, que é uma das partes mais importantes de todo esse processo, vamos dizer assim. Se a gente não souber enxergar, como o Walter estava falando ali, né, ou enxergar mais ou enxergar menos, com certeza o nosso plano de tratamento vai ficar bem comprometido, né? Então, o diagnóstico ele é extremamente importante, extremamente fundamental e tem algumas características dentro dessa área da odontologia do sono. Mas passa pela anamnese, né? Onde aqui nós vamos estar utilizando algumas escalas e questionários e, principalmente, investigar muito a história clínica do paciente, né? E, para isso, a gente tem que realmente ser muito... Eu falo brincando assim, né? Que dentista é muito xereta, né? A gente fica procurando muito detalhes. E nessa área do sono é mais importante ainda, né? Porque é muita particularidade, realmente. Existem alguns exames clínicos, né? Ou, no caso, o exame físico e o extra-intrabucal, que a gente vai ter um olhar um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Desculpa, gente, estou com a garganta um pouquinho meio dando umas enroscadas aqui. Mas alguns detalhes assim que a gente vai estar, na verdade, somando aquela atividade clínica que a gente já faz com os nossos pacientes de rotina, ok? E alguns exames complementares que vão ser importantes, alguns que nós já estamos familiarizados, principalmente quem já atua aí em alguma área da ortodontia ou da ortopedia, que é uma radiografia panorâmica, acho que todos conhecem, né? Uma teleradiografia e a cefalometria, que eu vou falar um pouquinho, mas principalmente a questão da polissonografia, que é um exame bem importante para nos ajudar a enxergar o problema do paciente. Muito bem. Então, dentro dessa anamnese, como eu falei, né, a gente tem que ter um olhar muito investigativo, né? Porque normalmente, vamos dizer assim, se profissional de saúde sabe pouco da área do sono, imagine o público leigo, sabe muito menos ainda, não tem nem noção do grau de importância que o sono tem para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Então, o paciente ele não faz muita relação de alguns problemas de saúde que ele tem, que aquilo pode ser em decorrência de uma má qualidade de sono que ele apresenta, né? Então, para isso, nós temos desde escalas e questionários já assim prontos, né, que são muito utilizados, principalmente no meio científico, na produção de conteúdo científico, de artigos, enfim, né, que é a escala de Epworth, muito conhecida também, que ali vai nos dar um índice de sonolência que esse paciente apresenta, utilizado praticamente no mundo todo, questionário de Stop Bang, Berlim, Stanford, PSQI, então, são vários, né? Porém, nada impede que você monte o seu próprio questionário, né? A menos, só que assim você não vai ter uma condição depois de fazer uma publicação, né? Para você ter realmente uma validade científica, você vai ter que se adequar a esses questionários mais utilizados no conteúdo científico. Mas nada impede que você monte ou adeque o seu questionário de anamnese para que você obtenha as informações necessárias, importantes, para investigar o sono do nosso paciente. E o diário do sono, né? Que é como se fosse um relatóriozinho com os hábitos do sono do paciente, né? Horário de dormir, de acordar, bom, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mais importante de tudo na nossa anamnese, a gente tem que investigar sintomas que esse paciente vai apresentar durante o sono. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sintomas que ele apresenta durante o dia, que tem relação com essa baixa qualidade do sono,
Problemas emocionais, que o pessoal até dá uma risadinha quando a gente começa a explicar, né, a ligação que tem com o dormir mal e as alterações, as variações emocionais, emotivas, né, do paciente. Problemas do cotidiano, como acidentes domésticos no trabalho, né, perdas cognitivas, enfim. E uma outra coisa extremamente interessante, a opinião dos pais, se for um paciente mais jovem, ou uma criança, né, é sempre importante os pais estarem avaliando, nos trazerem informações importantes sobre a condição de sono daquela criança, ou até mesmo do parceiro, se for um adulto, né, que tiver algum relacionamento, que durma com alguém no quarto. Porque muitas vezes, como a gente falou, o paciente ele está inconsciente. E é o que ele fala, doutor, a hora que eu estou dormindo eu não vejo nada, não sinto nada, né? Então é importante a opinião de um parceiro, sempre é importante você pedir para que alguém da família venha junto, né? No caso, se for marido ou esposa, ou né, algum companheiro, companheira, para que nos traga informações que o paciente mesmo não vai poder estar informando para a gente, né? Então, é sempre importante a gente avaliar a rotina de sono desse paciente, né? Que é sempre importante o sono, ou melhor dizendo, o nosso metabolismo orgânico, ele gosta muito de regularidade. Por isso que nós somos um bicho que respeita um ritmo circadiano, né? Dos eventos que acontecem durante o dia e durante a noite. É sempre importante a gente respeitar isso. E atualmente o que mais se faz é sacrificar o horário de sono, tanto na quantidade como na variabilidade, né? Durante a semana tem um horário de dormir, fim de semana é outro horário de dormir, acha que vai compensar aquele sono que dormiu pouco durante a semana, no final de semana, enfim. Então, isso é importante, a gente estar atuando também como educador de saúde, mostrando ao paciente que isso não é saudável, né? Então, o ambiente que ele dorme, se tem luz ligada, aparelhos eletrônicos, celulares ligados, né? Quantas pessoas, eu deixo meu celular ligado, tal, ouvindo uma música ou ouvindo uma palestra, quer dizer, isso é extremamente prejudicial, né? E outros hábitos, como alimentação, enfim. Se ele apresenta despertares frequentes, né? E se isso é todas as noites, se é uma coisa pontual, não, a semana passada, o mês passado, eu estava muito preocupado, aconteceu de eu ter 2 noites ali, eu acordar, não, isso não é significativo, né? Tudo para nós significativo é que aconteça no mínimo 4 vezes por semana, né? E que seja várias semanas seguidas, né? Para ter uma significância clínica para a gente, né? Então, o padrão de respiração desse paciente, se ele tem uma respiração nasal, ou se é uma respiração mista, ou se é uma respiração bucal, que isso pode influenciar tanto até na questão na escolha do modelo do aparelho, que o Valtinho vai falar depois, né? Mas como também, de repente, associar alguma outra terapia para nos ajudar, né? Se ele apresenta voz anasalada, enfim, já com alterações significativas aí pelo padrão de respiração. Presença de respiração ruidosa, roncos, engasgos durante o sono, sempre importante perguntar isso, se ele acorda com a sensação de falta de ar, como se estivesse acabando o ar do mundo, né? Às vezes alguns comentam, né? E pessoas que é muito comum, as pessoas falam, nossa, tem dia que eu acordo com o meu próprio ronco. Quer dizer, isso nos mostra a gravidade, a intensidade do ronco desse paciente, né? Qual a posição que ele costuma dormir com mais frequência? Tem pacientes que relatam, olha, eu só durmo de barriga para cima. E a gente sabe que é uma das piores posições para fins de obstrução respiratória, é a posição de supino, né? Então, a gente vai ter que fazer um trabalho de orientação desse paciente, de mudar essa postura também, né? Se ele tem muita transpiração durante o sono, normalmente essa transpiração aumentada, ela está muito ligada pela ativação do sistema simpático, né? Então, normalmente quem desencadeia isso é a apneia do sono, né? Que já começa com uma alteração cardiovascular, alterando ali valores de pressão arterial, de frequência cardíaca, e a sudorese também vai estar presente também. Então, são sinais, né, que vão estar nos mostrando, olha, esse paciente tem alguma alteração, né? Movimentos estranhos, repetitivos, né? Não só de dentes, né? Mas do corpo, de braço, de pernas, né? Que também estão muito ligados à apneia obstrutiva do sono. Como está o controle urinário? A gente sabe que a noctúria, que é o ato de acordar durante a madrugada para fazer xixi, né? Ela está muito ligada a alterações na produção de alguns hormônios, algumas enzimas que controlam a produção da urina.
e que acontece mais ali nos estágios mais profundos do sono. E a gente sabe que a pessoa que tem distúrbio obstrutivo do sono, ela fica com um tempo reduzido no sono profundo, né? Isso faz com que aumente essa vontade de fazer xixi durante a noite, normalmente 2 ou mais vezes, né? Até uma vez ela é considerada normal, ok? Já percebeu ou observaram se fica pálido ou com os lábios arroxeados? Isso significa o quê? Queda de oxigenação, né? O paciente vai perdendo cor, vai ficando mais cianótico, né? Pele mais cinza, sem brilho, né? Presença frequente da sonolência diurna, essa é uma das principais queixas, né? O problema é que a sonolência diurna tem vários distúrbios que podem provocá-la, não é só a apneia obstrutiva do sono. Por isso que é importante a gente estar atento, né? Conhecer as particularidades de cada distúrbio, como insônia, narcolepsia, enfim, vários outros distúrbios, para a gente também fazer um diagnóstico diferencial e não achar que é tudo a apneia do sono, né? Alterações comportamentais, de humor, cognitivos, até mesmo sexuais, né? Como a gente comentou, vários hormônios são afetados, né, no seu equilíbrio de síntese, né? Quando o paciente tem distúrbio, alterações na arquitetura do sono. Então, hormônios que controlam o sistema digestivo, né, como leptina, grelina, que a gente já falou bastante, a testosterona, hormônio de crescimento. Então, o paciente vai estar apresentando outros sinais clínicos, sintomas, né, que na cabecinha dele, jamais ele iria fazer uma ligação que isso é porque ele dorme mal, porque ele ronca, que ele tem apneia, né? Então, cabe a nós realmente estar elucidando, estar informando o nosso paciente dessas situações. Também avaliar se o paciente apresenta outras patologias, né? Se ele tem ou já teve algum problema cardiovascular, se ele está acima do peso, se ele apresenta diabetes, hipertensão arterial sistêmica, hipotireoidismo, refluxo gastroesofágico, que também tem uma forte ligação com a apneia do sono, cefaleias matinais, depressão, ansiedade, né? São várias coisas realmente que o paciente pode relatar e, mais uma vez, eu afirmo, né? Para ele não faz ligação nenhuma, mas nós precisamos saber que isso pode ser um forte indicativo do distúrbio do sono do nosso paciente. E alguns hábitos extremamente prejudiciais, né? Como a utilização de álcool. Eu tenho mesmo paciente que todo dia toma uma cerveja, né? Eu gosto de uma cervejinha, mas eu me controlo, não é assim, né? O uso frequente demais, né? Isso acaba trazendo sérios prejuízos. Ah, doutor, mas eu tomo uma cervejinha, eu deito, eu durmo fácil. Tudo bem, ele pode até entrar no sono, mas o sono dele vai ficar de péssima qualidade. Porque ele vai ter um relaxamento muscular maior e a chance de ter uma obstrução respiratória maior ainda, né? Então, o fumo pela agressão térmica e química, né, nos tecidos da faringe, que também vão contribuir ali para o maior fechamento, né, tipo e horários de alimentação, o próprio sedentarismo, né, a falta de atividade física, que isso vai contribuindo para uma maior hipotonia da musculatura do corpo todo, inclusive da garganta, da faringe, da própria língua também, né? Alguns medicamentos que a gente sabe que vai poder estar influenciando negativamente nessa questão da respiração, né, como benzodiazepínicos, clonazepam, enfim. E histórico familiar. Também é importante a gente tentar descobrir se mais alguém da família, primeira, segunda geração, tanto dos antepassados, né, pai, mãe, tio, avô, né, se apresentava algum quadro semelhante, porque é bem relatado na literatura que a história familiar realmente favorece bastante também o aparecimento da apneia obstrutiva do sono. Já no exame extra e intrabucal, a gente vai ter algumas particularidades assim que vão nos ajudar a identificar uma maior possibilidade desse paciente ter uma apneia do sono, né? Ou até mesmo de escolher uma terapêutica mais adequada para aquele paciente exclusivamente. Questão de padrão facial. Por exemplo, paciente que tem aquele padrão mais vertical, né, rosto mais alongado, mais estreito, ele já tem uma tendência maior a ter um grau de atresia, ou qualquer grau de atresia já vai ser muito mais maléfico para ele do que aquele que é um braquicefálico, né, que tem um rosto mais largo. Enfim, tende a ter um pescoço mais fino, mais comprido, com uma maior tendência de colabamento das paredes da faringe. Então, já é um padrão, uma características não muito positivas, né? Condições musculares de hipo ou hipertonias. Por exemplo, vedamento labial, uma coisa extremamente importante, né? Vedamento labial passivo. Sem um selamento labial passivo, a gente não consegue ter um bom padrão de respiração, né?
avaliar a língua desse paciente, as bochechas, musculatura mastigatória, né? Para a gente observar ali qual é o tamanho do nosso problema ali, realmente. Quantidade de dentes, né? Pelo menos é estabelecido que no mínimo 8 dentes em cada arcada, né? Para ter uma boa ancoragem do aparelho intraoral, se for o caso, né? Dele estar usando. Ou se esse paciente apresenta muitas presenças de cáries, próteses mal adaptadas, próteses removíveis, próteses totais, que não que vai contraindicar o uso do aparelho intraoral, mas vai te mostrar que você precisa fazer alguma intervenção antes de fazer a instalação do aparelho intraoral, porque senão você vai ter problemas ali na adaptação desse aparelho durante o uso, né, durante o tratamento. Condições periodontais do paciente é extremamente importante, né? Apesar que o aparelho intraoral ele não vai exercer uma força tão exagerada assim, né, a ponto de movimentar os dentes. Existe uma questão de um efeitozinho colateral, mas que em outra oportunidade a gente vai conversar mais sobre isso. Mas é importante que nós tenhamos uma avaliação das condições periodontais. Dentes muito abalados, né, com pouca inserção óssea, realmente pode estar contraindicando, ou pelo menos ele tem que passar por um outro tipo de terapia antes, né? E sem falar que é importante para a gente ter um registro para depois não virem falar que foi o nosso aparelho que provocou aquele problema periodontal dele, né? Por isso que é sempre importante fotografia, radiografia, né? Tudo que você puder ter como uma documentação, que é sempre importante para você enxergar o problema, mas também para você se precaver de problemas futuros, vamos dizer assim, né? Presença ou ocorrência de maloclusões nos 3 planos espaciais, né? Tanto maloclusões transversais, como as atresias, as longitudinais, né? A disto-relação mandibular, principalmente, que é uma das piores, ou até mesmo prognatismo, as verticais, mordidas abertas e a mordida profunda. Tem pacientes que têm quase 100% de mordida profunda. Imagina o que isso acontece dentro do espaço intrabucal. Quer dizer, eu tenho um espaço muito reduzido para a minha língua, né? Se posicionar, para ela trabalhar. Inclinações do plano oclusal, é sempre importante observar o nivelamento dos dentes, né? Vamos falar assim, para o pessoal entender, né? Até mesmo para fazer um planejamento, porque eu vou fazer um trabalho de protrusão do meu aparelho, né? Um movimento antero-posterior. Então, dependendo do plano oclusal, eu tenho que fazer algumas compensações, né? Ou algumas adaptações no aparelho para que ele não provoque uma abertura tão grande da minha mordida, né? Avaliar as articulações temporomandibulares, isso é extremamente importante. Se eu estou trabalhando, mudando a postura do meu queixo, né, da minha mandíbula, é extremamente importante eu ver como é que está a saúde da minha TM, se eu tenho liberdade de movimentos em todos os planos, né, laterais, anteroposteriores, verticais, mas é sempre importante avaliar a protrusão, que é o principal movimento que nós vamos estar fazendo com a nossa terapia, né? Caso a gente detecte a presença de alguma DTM, alguma disfunção temporomandibular, isso a gente vai perceber avaliando sintomatologia, se ele tem dor, num apertamento, né? No movimento de apertamento, ou nos movimentos mastigatórios, ou nesses movimentos de láteroprotrusão, protrusão, abertura, fechamento, né? Se tem ali presença de ruídos, ou limitações desses movimentos. Se for alguma coisa extremamente importante, é fundamental que ele passe por uma terapia dessa DTM. Se bem que muitos graus de DTM a gente consegue tratar com o próprio aparelho intraoral, né? E nesse aspecto, até fazendo um pouquinho merchan aqui também, né? Acho que todos sabem que a gente tem um curso em São Paulo, lá no Neon, junto com o Pedro Vinha, a gente tem um sistema que é o sistema PPV, onde a gente tem um modelo de aparelho que a gente consegue, mesmo paciente com uma DTM um pouco mais avançada, trabalhar a DTM e também trabalhar a parte do sono desse paciente, né? Questão da dor orofacial, né? Cefaleias, cervicalgias, dores musculares, né? Sempre importante a gente fazer esse diagnóstico prévio, né? Até para a gente, como a gente falou, escolher melhor a ferramenta terapêutica que a gente vai trabalhar e dar uma atenção para esse sintoma do paciente. Senão, ele não vai ter uma boa aderência ao tratamento, né? Não adianta você colocar um aparelho intraoral e fazer ativações e o paciente continuar com dor de cabeça, continuar com dores musculares, dores articulares, ele não vai ter muita vontade de continuar usando o aparelho, né? E a questão do bruxismo, né, gente? A gente sabe que tem
principalmente o bruxismo noturno, né? O bruxismo do sono, melhor dizendo, porque ele pode dormir durante o dia também, né? Tem uma forte ligação também com a questão dos eventos obstrutivos, né? Esse tema a gente vai falar um pouco mais de profundidade, um pouco mais de atualidade para vocês no nosso quarto grande encontro, que inclusive vai ser o tema da minha apresentação, e eu quero conversar bastante com vocês sobre isso. Mas é sempre importante a gente detectar isso no nosso paciente, na nossa avaliação inicial, até mesmo porque, como a gente falou, né, tem alguns tipos de materiais para a confecção dos aparelhos intraorais que tem uma resistência maior, principalmente quando o paciente é do sexo masculino, braquicefálico, né, com uma força muscular muito grande. Dependendo do material que você colocar ali, ele destrói, em 6 meses, ele destrói o aparelho, né? Então, é importante a gente saber disso, ok? Em relação à língua, é aquele índice de Mallampati muito conhecido, né? Onde a gente vai avaliar ali o paciente em pé ou sentado, né, numa posição ortostática, pedir para ele abrir a boca sem projetar a língua para fora. E aqueles casos onde ele é considerado de classe 1, né? Seria quando ele abre a boca, a gente vai ter uma visão ali da parede posterior da faringe, o arco palatino, o arco faríngeo, toda a úvula em toda a sua extensão, né? Depois eu tenho uma Mallampati classe 2, quando a minha visão já fica bem reduzida, praticamente pela metade, né? Eu ainda vejo um pouco do fundo da faringe, da parede posterior da faringe, e só a parte superior dos arcos ali, faríngeos e palatinos, né? A classe 3, na verdade, é quando eu já não vejo mais o fundo da faringe, né? Só vejo a parte superior dos arcos ali e metade da úvula, praticamente. E o classe 4 é quando eu não vejo mais nada, só vejo o palato mole, né? Quer dizer, um grau de obstrução bem grande. Isso se deve ao volume, postura da língua, né? A condição funcional dessa língua. Sendo que, para nós, né? As classificações 1 e 2 são as mais favoráveis, né? Que normalmente não vão demandar grandes movimentos anteriores para a gente conseguir uma desobstrução ali do espaço orofaríngeo. Já o classe 3 e 4 são menos favoráveis. Mais uma vez, eu volto a frisar, gente, isso não contraindica o uso do aparelho intraoral, né? Muitas vezes a gente vai ter que saber que nós vamos ter que estar trabalhando com modelos de aparelhos menos volumosos, que me permite uma boa anteriorização e principalmente associar alguma terapia aí, né? Principalmente a mioterapia oral, trazida aí pelas fonoaudiólogas, que vão nos ajudar muito na retonificação dessa musculatura, ok? Além disso, é importante a gente avaliar ali o espaço orofaríngeo, o tamanho das amígdalas palatinas, né? Que elas também podem ter uma hipertrofia tão grande que podem estar, de alguma forma, dificultando bastante a passagem do ar naquele espaço, né? Então, existe uma classificação muito utilizada pelos médicos otorrinos, onde o grau 0, quando eu não vejo amígdala nenhuma, ali normalmente ou é uma amígdala que ela foi removida cirurgicamente, né? O grau 1 é quando essa amígdala ocupa aproximadamente 25% daquele espaço da abertura da entrada do orofaríngeo, né? O grau 2, quando ela ocupa em torno de 25% a 50%, o 3 de 50% a 75%, e o grau 4 é quando é mais de 75%. Sendo que grau 3 e grau 4 é sempre importante a gente estar encaminhando esse paciente para o otorrino para ele fazer uma avaliação e estabelecer a melhor terapêutica para aquele paciente. Outra situação também que é importante a gente observar, né, é a úvula e o palato mole. Comprimento, espessura, volume, né? Úvulas muito grandes, palato moles com muita deiscência, né? Também vão ser fatores obstrutivos mecânicos ali do bom processo de respiração. Então, também é sempre importante estar encaminhando esse paciente para o otorrino para que a gente não tenha essa parte mecânica obstrutiva aí. Na parte do exame físico, gente, é sempre importante, né, o índice mais conhecido é o índice de massa corporal, que é o IMC, onde ele é calculado pelo nosso peso dividido pelo quadrado da nossa altura. Ou seja, eu pego lá a minha altura, multiplico por ela mesma e uso esse número para dividir o meu peso. Então, eu vou ter um índice ali. Sendo que maior que 30, esse índice já é um índice que me mostra que o meu paciente tem um grau de obesidade leve, já é suficiente para ser um preditivo aí do paciente ter uma apneia obstrutiva do sono ou contribuir para um maior fechamento, uma maior diminuição da luz da faringe daquele paciente. Outro parâmetro importante também, que tem ganho bastante
bastante destaque aí nas pesquisas, né? É o diâmetro do pescoço e também do abdômen, sendo que a circunferência do pescoço, o ideal, né, seria para o sexo masculino em torno de 43 centímetros e para a mulher em torno de 38. Então, é uma medida que a gente faz com uma fita métrica, importante todos terem uma fita métrica no consultório. Você vai medir aqui no ponto médio, né, no ponto do pomo de Adão aqui, né, da cartilagem cricoide aqui, você vai fazer a medida da gravata, né, a circunferência do pescoço. Valores aumentados vão me mostrar o quê? Que eu tenho ali uma sedimentação de tecido adiposo que vão contribuir para o maior estreitamento da minha faringe também, né? E a circunferência abdominal, né? Vamos lá, todo mundo murchando a barriga aí, para não se enquadrar aqui nessa situação, né? Onde a faixa ideal, né, para a mulher seria menor que 80 e para o homem menor que 94. Será que a maioria vai estar nessa faixa? Ou eu vou ter um risco aumentado quando para as mulheres essa medida ficar entre 80 e 88 e para os homens de 94 a 102. E um risco muito aumentado, já acendendo uma luzinha vermelha, quando para a mulher for maior que 88 e para o homem maior que 102. Né? Então, valores aumentados dessas referências estão associados, sim, a uma maior possibilidade do meu paciente desenvolver, se ele ainda não tem, né, uma SALS, uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou principalmente, né, para agravar a SALS desse paciente. A gente sabe que a obesidade ela tem uma ligação muito direta com isso, né? 10% do peso que a gente aumenta, você piora em quase 40% dos seus problemas respiratórios. E o contrário é verdadeiro. 10% que você emagrece do seu peso, você não tem a mesma proporção, mas você diminui em torno de 30% a 33% dos problemas obstrutivos que você apresenta. Então, é sempre importante focar nessa questão da obesidade com o nosso paciente. Bom, chegamos no exame da polissonografia. Gente, hoje, até por uma questão de tempo, eu não vou me ater à parte técnica dos exames, tá? A nossa ideia aqui, a nossa proposta é a gente trabalhar essa questão do fluxo. O que eu tenho que olhar, como que eu tenho que ver para identificar o meu paciente, né? Então, uma dúvida muito importante que a gente percebe nos colegas é tipo assim, o pessoal fica muito em dúvida, quando eu peço a polissonografia, qual a polissonografia que eu peço? Então, eu montei um fluxograma aqui, que a gente vamos ver se vocês vão aprovar, né? Onde eu vou começar a trabalhar com vocês a respeito das indicações. Como que o paciente chega até vocês, né? Então, nós vamos ter algumas possibilidades. Por exemplo, eu vou ter aquele paciente que ele vai vir me procurar porque o médico indicou, né? Então, obviamente, esse paciente ele já passou por um diagnóstico médico, ele já deve ter feito alguns exames, né? Ou também eu posso ter indicação por outros profissionais de saúde. Por exemplo, um fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, enfim, né? Outros profissionais de saúde, próprio colega dentista, né, que não atua na área do sono, que vai te indicar. Também vou ter aqueles pacientes que te viram na internet, te viram na reunião do núcleo do sono, ou dos cursos do Dr. Walter, né? Então, é um paciente que vem sem indicação profissional para você. E também vai ter aqueles pacientes seu de rotina, né? Que você, nós dentistas, né? Com exceção aqueles que só fazem odontologia do sono, né? Mas a gente tem pacientes de outras especialidades, às vezes para quem faz dentística, prótese, endo, enfim, pério, né? Implantes. Você tem pacientes de outras áreas que você pode também estar fazendo uma triagem desses pacientes. Então, vamos lá. Normalmente, o paciente que vem indicado pelo médico, muito provavelmente, a grande maioria já vai vir com uma polissonografia. Ou tipo 1, a grande maioria, ou a tipo 2. Então, já facilitou um pouquinho para a gente, né? Mas, ou o profissional de saúde, por exemplo, né? Um outro colega de outra área da saúde. Ele vai te indicar o paciente, mas esse paciente pode vir com uma polissonografia ou ele pode vir sem a polissonografia. Normalmente, quando o paciente é sem indicação profissional, porque te viu na internet, viu uma propaganda, viu uma entrevista sua, ou aqueles pacientes que você está fazendo uma triagem ali no seu dia a dia, nas consultas frequentes que você tem com ele, obviamente esse paciente não vai ter polissonografia, com raríssimas exceções. Mas vamos falar o que é a maior parte da regra, né? Então, por exemplo, se o meu paciente já tem uma polissonografia, tipo 1 ou tipo 2, né? Independente se ele veio de um médico ou de qualquer outro profissional de saúde, né? Obviamente que juntando todas as minhas informações que eu obtive aqui no meu diagnóstico até agora, né, da minha anamnese bem investigativa, do meu exame intrabucal, do meu exame extrabucal,
eu tenho plenas condições, veja bem, profissional, nós dentistas, nós temos que se capacitar. Como médico também tem que se capacitar nessa área do sono. Mas dependendo do seu esforço, do seu estudo, você vai ter plenas condições de fazer, complementar o diagnóstico e estabelecer a melhor terapia para aquele paciente, ok? E eu acho o seguinte, mesmo que o paciente já veio, mas ele já veio do médico e tal, mas mesmo assim eu gosto de fazer todo esse meu processo. Que afinal de contas, a responsabilidade passa a ser nossa perante o paciente. Concorda comigo? A partir do momento que você assume o tratamento, a responsabilidade passa a ser sua. Então, mesmo que ele já veio com o médico já passou com o médico indicou o uso do aparelho intraoral, eu faço toda essa investigação novamente, né? Porque qualquer detalhe pode ser importante, pode trazer alguma nuance aí para a gente, ok? Agora, se o meu paciente não tem a polissonografia, seja indicado por um profissional de saúde ou que veio desse grupo sem indicação profissional ou daquele que eu estou triando, né? Eu vou ter duas situações, pelo menos, importantes. Se o meu paciente ele apresenta muitos sintomas e principalmente comorbidades, que a gente sabe que tem uma ligação muito forte com o distúrbio do sono, nesses casos, eu acho que seria interessante a gente estar pedindo uma polissonografia tipo 1. Aí eu vou ter uma condição melhor de diagnóstico e posso estar estabelecendo, né, um tratamento mais adequado para o paciente. Mas vamos supor que o meu paciente, ou na cidade que eu moro, ou meu paciente não quer fazer a polissono tipo 1, eu posso sim lançar a mão da polissonografia tipo 4, que é aquela mais acessível, que todos nós conhecemos, no caso aqui no Brasil, a Biologix, né? E aí eu vou ter um pequeno detalhe. Se esse meu paciente ele é sintomático, ele tem comorbidades importantes, se ele me apresentou um IDO, índice de saturação de oxigênio baixo, abaixo de 15, eu acho que também nesse caso seria interessante a gente estar pedindo uma polissonografia tipo 1 para a gente entender melhor o problema desse paciente, ok? E aí depois, seguindo o fluxo, ir direto para o nosso diagnóstico, para o nosso tratamento, ou até mesmo para um encaminhamento, né? Para uma outra especialidade médica, enfim, né, de acordo com o que a gente enxergar no nosso paciente. Ou, se esse paciente a gente sabe que ele é sintomático, então ele tem vários sintomas da apneia obstrutiva do sono, tem comorbidades associadas, né, mas ele me deu um ideal alto, eu sei que esses eventos vão estar muito ligados à obstrução respiratória. Então, ali eu já posso também estar me servindo de base para meu diagnóstico, meu tratamento também, ok? E ele pode também ser assintomático, né? Então, ele não tem polissonografia, ele chegou até você sem polissonografia, seja indicado por um profissional de saúde, ou da sua clínica, da sua rotina, né? Ou vindo de outras situações. Se ele for assintomático, né? Mas você desconfiar pela sua investigação, pela sua anamnese, pelo relato de familiares, né, ou de amigos, enfim, né? Então, aí eu já peço direto uma polissonografia tipo 4, né? E dali eu já consigo realmente estabelecer um bom diagnóstico, um bom plano de tratamento. Lógico que eu estou falando a polissonografia como um elemento de diagnóstico, tá, gente? Juntando com todas as outras informações aí que são extremamente importantes. Então, eu espero que esse gráfico, assim, traga alguma luz, né, para quem fica sempre meio perdido ali. Que hora que eu peço? Qual que eu peço? Ali dá para a gente se organizar um pouquinho. A questão da radiografia panorâmica, eu acho extremamente importante. Todo exame clínico para um paciente apneico deve ser pedido uma radiografia panorâmica, sempre, né? Porque nessa radiografia panorâmica a gente vai avaliar as ausências dentárias, como eu falei, né? O ideal é que tenha pelo menos 8 dentes, doenças periodontais, principalmente, cáries, lesões endodônticas, próteses, implantes. Que essas situações, tanto ela pode dificultar o uso, como eu falei, ou num futuro o paciente vai descobrir que tem aquilo, que até aquele momento ele não sabia, e pode querer acusar que foi o aparelho intraoral que provocou aquilo. Então, eu tendo documentado que ele já chegou nessa condição, eu estou, pelo menos, protegido, né, em relação a isso. Então, é sempre importante a gente ver as ausências dentárias, as posições dentárias, presenças de cáries, né, problemas periodontais, enfim, presença de implantes, de próteses, né, são sempre importantes para a gente estar fazendo uma avaliação
como eu falei, até mesmo do modelo e do material que nós vamos estar utilizando, né? Por exemplo, se eu tenho dentes muito abalados, vou usar um aparelho todo de acrílico, aquilo eu sei que eu vou ter um atrito muito grande sobre os dentes, né? Então, uma transmissão de força muito maior. Eu tenho outros materiais que o Altinho vai falar com vocês que podem ser mais vantajosos nesse momento, né? Então, a presença de próteses, ver se as próteses estão bem adaptadas, bem fixas, né? Esse aqui é tudo de bom, né? Paciente cheio de implante na boca, quer dizer, eu não vou ter problema nenhum aí, normalmente, de movimentações dentárias, né? Então, mas é sempre importante a gente ter esse registro. Em relação à teleradiografia e cefalometria, uma coisa que eu acho importante. Bom, qual que é a proposta de uma cefalometria para apneia obstrutiva do sono? Na verdade, é de medir ali, mensurar com o espaço naso-orofaringiano, né? Esse espaço naso-orofaringiano, a posição da língua, do palato mole, o relacionamento do ióide com a coluna cervical, língua, mandíbula, tudo na máxima intercuspidação habitual do paciente, né? Normalmente, no exame para apneia, é feita 3 tomadas de telerradiografias. Então, ele vai estar em MH, em topo anterior e na máxima protrusiva do meu paciente, né? Agora, vamos raciocinar um pouquinho comigo, gente. Isso aqui o paciente está em pé, acordado, em vigília, com seu tônus muscular todo ativado. Quer dizer, também não é uma situação ideal da gente fazer essa avaliação, né? Então, eu, particularmente, Fagnani, tá? Não estou levantando bandeiras, nada. Eu, particularmente, não uso a cefalometria. Eu acho que, assim, são informações que me contribuem muito pouco. E mesmo se eu pegar um paciente que veio com uma cefalometria, né, e ali tem fatores ali graves, vamos dizer assim, aquilo não vai me contraindicar o uso do aparelho intraoral. Eu sempre vou tentar trabalhar com o aparelho intraoral, né? Eu acho que o mais importante nessas telerradiografias é a visão, a avaliação visual, né? Você olhando, você vai ver que com o movimento mandibular, se ele tem um ganho, né, uma dilatação, que aqui eu estou tendo uma avaliação apenas em 2 planos, né? Em largura e altura, eu não tenho a profundidade, não é uma tomografia, né? Mas se eu vou ver que com o movimento anterior da mandíbula, se eu tenho um ganho de espaço ali interessante, ok? Isso vai favorecer o meu prognóstico. Então, gente, por tudo isso, a gente pode falar o seguinte, a importância do diagnóstico clínico na apneia obstrutiva do sono, né? Ele vai nos ajudar, gente, a identificar alterações que possam predizer se esse paciente é um sério candidato a ter apneia obstrutiva do sono. Eu posso procurar alterações que possam ser corrigidas antes, né, na tentativa de melhorar, ou até em algumas situações curar a apneia obstrutiva do sono. Não é muito fácil, mas pode acontecer. Diagnosticar alterações que possam dificultar as adaptações dos dispositivos, né, tanto do CPAP e principalmente do aparelho intraoral. E apesar de subjetivo, o nosso exame físico ele exerce um importante papel tanto no diagnóstico quanto no tratamento da apneia obstrutiva do sono, né? Como a gente falou, a gente tem muito bem estabelecido na ciência, né, que a obesidade ela tem uma relação muito direta ali com a apneia do sono, né? E é fundamental o treinamento específico do profissional durante a sua formação para avaliação das vias aéreas, do esqueleto craniofacial em pacientes com apneia obstrutiva do sono. Aquilo que a gente sempre fala com vocês, né? Não é que a gente quer, na verdade, alertar vocês, porque é uma área que é extremamente importante no sentido do nosso grau de responsabilidade, né? Vamos lembrar que a gente pode estar trabalhando com algum grau de mortalidade do nosso paciente. E para finalizar, gente, a importância clínica, né? Então, através desses exames todos, dessa avaliação toda que a gente fez, a gente consegue estabelecer alguns preditores clínicos de sucesso para o uso do aparelho intraoral. Na verdade, eu estou estabelecendo ali o quê? Um bom prognóstico, né? Se o meu paciente tem um bom prognóstico ou não. Então, lógico que é aquele casinho mamão com açúcar, que todo mundo vai brilhar os olhos quando vê um paciente assim, né? Paciente jovem, gênero feminino, baixo IMC, menor que 30, né? Menor circunferência cervical, um bom padrão de respiração, na ausência de alterações anatômicas nasais também, e uma quantidade de condições das estruturas dentais bucais satisfatória, né? Uma boa condição de saúde bucal, boa quantidade de dentes, e uma boa liberdade de movimento protrusivo, né? Um bom avanço mandibular. Quer dizer, isso são fatores que realmente o paciente com certeza tem uma grande chance, né? Só de você avaliar isso aqui, você fala, não, realmente o prognóstico é extremamente positivo, né? Na nossa terapia, ok? Bom, gente,
Hoje era isso que eu queria falar com vocês, só lembrando, né, fazendo aqui uma pequena lembrança para vocês em relação ao nosso quarto grande encontro que está chegando, né, já daqui a um mês praticamente, né, dia 28, onde esses assuntos aqui que eu falei vão ser mais esmiuçados, né, e a gente teve um cuidado aí de escolher palestrantes aí com grande experiência, reconhecida experiência nas suas áreas, né, então a gente vai ter ali desde a odontologia do sono infantil, que a criança sempre é uma coisa extremamente importante a gente está abordando. Eu vou estar falando mais sobre bruxismo com vocês em relação ao sono. A doutora Cibele Crispim é uma nutricionista que tem um trabalho fantástico em relação à crononutrição, então ela vai trazer um material muito bom para a gente. Doutor Germano Brandão, que é um colega lá do Neon, lá de São Paulo, vai falar sobre manejo clínico, né? Como que a gente trabalha com o aparelho intraoral, né? As condutas clínicas, macetes, dicas, enfim. Dr. Lúcio Ebra, o médico do sono, que você já conhece, né? Vai falar sobre a sonolência diurna excessiva, que é, como a gente falou, né? A principal queixa do paciente, né? E a gente tem que saber fazer um diagnóstico diferencial, como eu falei, não é só a apneia que causa isso, mas também saber tratar isso, né? O Pedro Vinha vai falar sobre a relação, a importante inter-relação da cefaleia e distúrbio do sono também, que é uma das queixas que muitas vezes o paciente nos procura. Às vezes não procura porque ele está roncando e está com a apneia, ele nos procura porque está com dor de cabeça. Mas aí você faz a investigação, você vai ver que o problema dele é o sono, né? Então vai ser uma aula bem bacana. E vai ter esse outro palestrante que acho que ninguém conhece. Meu querido amigo Walter, como a gente já falou, vai trazer as atualidades para a gente, que realmente vai ser bem bacana. Deixei o QR Code aí, quem quiser dar uma focada, você vai para a página do evento, ver mais detalhes, mais informações. Lembrando que o nosso primeiro lote de inscrições está quase para se encerrar, né? Já vai mudar. Então aproveitem lá as condições, inclusive para quem já participou de outros eventos, meu e do Walter, a gente está oferecendo um descontinho aí para vocês. Valeu? Queridos, muito obrigado pela atenção. Vou passar a palavra para o Walter agora, e aí ele vai continuar a aula com vocês, e a gente vai depois fazer um bate-papo. Ok? Obrigado, pessoal. Valtinho. Oi, tem acho que alguém com o microfone aberto que está fazendo um barulhinho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. Bom, Fagnani, você conseguiu resumir, sintetizar brilhantemente, como sempre, porque não é fácil em pouco tempo, e ainda mais com o conteúdo que você domina, né? Falar, vamos dizer assim, em pouco tempo, né? Um conteúdo tão grande. Apareceu a tela aí? Sim. Beleza. Tá joia, tá perfeito. Então, você deixou meu trabalho muito fácil, assim como o trabalho que nós vamos ter para ganhar do Botafogo, porque nós já conseguimos passar pelo Nacional, já está finalizando o jogo. E, então, o meu trabalho hoje vai ser mais tranquilo. Pessoal, muito, muito legal estar com vocês aqui. Os colegas que estão aqui são sempre pessoas que contribuem muito com a área do sono, e a gente tem uma honra muito grande de poder compartilhar, né, trocar ideia e aprender muito com vocês também, porque cada um tem uma realidade e sempre juntando para nós é muito interessante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento, eu vou entrar já mais diretamente em assuntos relacionados a isso, e por exemplo, a gente tem modelos de aparelhos, né, distintos. Se sabe, estudos publicados mostram que não existe um único modelo ideal. Existem modelos que se adaptam melhor para um ou para um outro paciente. Tem pacientes que se adaptam com qualquer modelo, eu sou um deles. Qualquer modelo de aparelho, eu sou apneico, eu utilizo e consigo usar sem problema. Eu só não gostei do modelo que como esse está aparecendo aqui na frente, que é esse RR Reverse. Só para ilustrar aqui, ele tem uma movimentação lateral, né? Só lateral, ele não dá protrusão, mas ele tem um certo conforto, mas eu não me acostumei, por quê? Aqui já entrando em detalhes de seleção de paciente, vocês estão vendo que
a altura vertical na região anterior aqui é muito ampla, né, muito grande. Isso faz que esse paciente não tinha esse problema, ele conseguia selar o lábio. Mas se eu tenho um espaço muito grande nessa região anterior, por conta do sistema de calibração, eu vou ter uma dificuldade do paciente em selar o lábio, e isso pode gerar uma dificuldade em adaptação, uma necessidade de um avanço maior, e também o paciente não ter uma respiração adequada, porque não vai ter um selamento ideal. Aqui, um outro modelo que é bastante conhecido é o Somnodent. Ele tem são duas placas separadas, né? Usado muito para pacientes que têm, por exemplo, respiração oral. Pode ser usado para paciente que não tenha respiração, que seja um respirador nasal mesmo, mas que tenha, por exemplo, uma claustrofobia ou uma sensação de ruim quando você mostra aquele aparelho unido, né, tipo um PM2 ou qualquer outro modelo que seja unido, e o paciente ele fala, poxa, mas a minha boca vai ficar travada. Então, psicologicamente, é interessante a gente colocar um aparelho até que permita uma abertura, né, uma pequena abertura, que pode ser limitada com elástico, como vocês viram aqui, e isso gera um conforto psicológico maior para o paciente. Mas é muito indicado, eu gosto muito para pacientes que têm uma respiração oral, né? E aí ele, por ter respiração oral, ele vai abrir a boca durante o sono para respirar, e o aparelho, se for unido, né, se for um aparelho interligado, vai soltar. Então, esse é um modelo bem legal também. Esse aqui, o Full Digital, ele foi desenvolvido pela nossa equipe, e ele tem uma liberdade, né, de movimentação vertical, também tem um pouco de lateralidade, porque quando você projeta, ele é feito totalmente pelo sistema digital, então a gente desenha todo o aparelho com softwares específicos, né, após ser feito o escaneamento do registro, e aí você consegue, na região dessas asas, deixá-las um pouco mais afastado do corpo, né, do superior, para que o paciente tenha um pouco de lateralidade também. Então, você controla esse movimento também no desenho. Mas o principal dele é o conforto, a dimensão mínima que a gente consegue trabalhar. A resina é uma resina muito confortável, porque ela, se colocada na água morna, não precisa, mas se você colocar na água morna, ela fica flexível e tem uma adaptação bem suave. Isso é muito bom, por exemplo, para pacientes que têm já tem histórico de não ter se acostumado com placas de bruxismo, por exemplo, porque era uma placa mais rígida que apertava o dente. Você já tem que ficar com a orelha em pé, né? Já tem que abrir um alerta, porque se ele não se acostumou com uma placa em resina quando fez a placa de bruxismo, ele não vai se acostumar também com um aparelho intraoral em resina acrílica. Muito provavelmente não consiga, porque por causa dessa sensação de pressão, de aperto nos dentes. Então, você deve escolher um material mais suave, mais adequado. O material feito para usar, para fazer a impressão do Full Digital, ele é um material mais suave. Esse Noah é um aparelho espanhol, muito bom também. Ele tem um sistema que permite uma abertura vertical, ele é feito todo também no sistema digital, né, todo impresso. Esse material é uma poliamida, como se fosse um nylon, e aqui é uma resina uma resina flexível, tá? Uma resina específica de impressão flexível. Esse Noah, uma das dificuldades desse Noah é trazê-lo da Espanha, porque ele chega no Brasil, além dele ser caro, já na Europa é por volta de 400 euros, de 400 a 450 euros, aí chegando no Brasil ele vai ter uma taxação, ele vai ter todo um processo de liberação em alfândega, e é meio complicado e torna o tratamento bastante caro e demorado, né? Então, nós temos aqui alguns outros modelos, o PM tipo 2, que eles são duas placas interligadas, aqui usando um material soft, que é interessante para pacientes que têm também aquela sensação de pressão, mas que também, por exemplo, usem facetas
em resina ou em cerâmica na região anterior, e o acrílico ele corre o risco de riscar, porque quando você faz acrílico, você tem que colocar grampo, como está aqui nesse outro modelo. Esse aqui é um PM convencional, que não permite lateralidade nem protrusão, e ele tem grampos para poder reter melhor o aparelho, ter uma estabilidade. Então, para pacientes que têm alguma prótese, alguma resina, que possa o grampo eventualmente riscar, ou mesmo o próprio acrílico, então convém a gente selecionar um material mais macio, como por exemplo esse material do Ercoloc, que a gente utiliza bastante também. O outro é um sominodente aqui em resina acrílica, aquele outro que vocês viram estava em movimento, também esse em resina acrílica, ele tem, a gente pode pedir para o laboratório mandar uns ganchinhos, esses ganchinhos que são conectados nessa região superior, e aqui não está dando para ver o outro, mas você coloca depois os elásticos para limitar a abertura. Esse é o modelo PM tipo 1, que ele tem também é interligado à placa superior e à inferior. A gente tem usado mais o PM tipo 2, porque esse modelo aqui, por conta da posição do expansor, ele necessita de um espaço interoclusal um pouco mais amplo, porque parte do fio do expansor vai se alojar na oclusal do inferior. Então, com isso, eu tenho que ter um espaço para poder cobrir e proteger esse fio, né? E isso eu aumento a dimensão vertical, diferentemente de um modelo, por exemplo, como o PM tipo 2, que vocês estão vendo aqui, que é bem mais curta essa distância. Então, quanto menor a distância vertical ou a altura vertical do aparelho, melhor é a adaptação, facilita o selamento, e também quanto mais a gente abre a altura desse aparelho, ou seja, deixando ele com uma dimensão mais alta, a cada milímetro que você incorpora a mais no aparelho, na altura do aparelho intraoral, na dimensão vertical, você perde 0,3 milímetros de avanço. Então, se eu tenho um aparelho muito elevado, muito alto, dimensão muito alta, eu estou, na realidade, quando eu estou incorporando essa altura, eu estou recuando a mandíbula, por causa do movimento natural da mandíbula de girar para trás. Então, quanto menor, mais baixinho, mais confortável, e o avanço acaba sendo um avanço menor, e com isso também a prevenção de efeitos colaterais, como dores musculares, dores articulares e desconfortos de uma forma mais ampla, né? Aqui é o EMA, que é um aparelho americano. Aqui no Brasil ele é feito pela colega Stella Maris Nigro, lá de Cuiabá, e ela que é credenciada do sistema para poder fazer para o Brasil. São duas placas interligadas por uns expansores de borracha, que tem cores diferentes para poder ter avanços diferentes. Então, quando você faz o aparelho, esse aparelho chega para você com essas borrachas em várias extensões. E também tem a possibilidade de você pedir borracha em diferentes firmezas. Por exemplo, tem borracha que é mais flácida, tem uma borrachinha que é mais firme. Então, o sistema permite isso. Esse aqui é o RR Reverse, que vocês já viram. Ele tem como vantagem, a desvantagem é aquilo que eu falei, quando você tem que colocar o dispositivo de expansão na região anterior, você aumenta a dimensão. Mas a vantagem do RR é exatamente não ter na região posterior, aqui como vocês estão vendo, nenhum sistema, nenhum fio ou expansor que alguns pacientes relatam incomodar a bochecha, por exemplo, como no PM1, às vezes esse expansor aqui, ele encosta na bochecha e machuca um pouco a bochecha. Então, a gente pede para o laboratório recobrir essa partezinha aqui, às vezes com resina, para poder não gerar esse desconforto. Então, esse RR, ele tem já o sistema lateral liberado, né? A resina não tem nenhum tipo de dispositivo que possa machucar a bochecha, mas incorpora um pouco de altura. O DreamTap, que também é feito pela colega Stella Maris, é também o modelo americano, ele permite só movimentos laterais, o sistema é avançado por meio de uma chave aqui na região anterior, assim como o RR Reverse, que você coloca uma chave aqui e gira no sentido horário e vai avançando o aparelho. E o Blue Pro, que é um aparelho pré-fabricado,
eu gosto bastante de utilizar em casos emergenciais, em casos do paciente que precisa de um aparelho muito rápido, ou em casos de teste, que o paciente não sabe se o aparelho vai funcionar, se não vai, se ele vai se adaptar ou não, ou mesmo como um aparelho reserva, ou mesmo como um aparelho de custo mais baixo. Ele tem uma durabilidade de por volta de 1 ano, mas ele pode ser utilizado como um tratamento, uma terapia mesmo, por pelo menos por até 1 ano, que é o tempo de validade. E tem aqui também o retentor lingual, que ele é utilizado, não é um aparelho intraoral, mas ele é um dispositivo intraoral que retém a língua do paciente, a língua fica alojada nesse bulbo, vocês estão vendo ela aqui, ela está, por pressão negativa, ela é capturada, e o paciente dorme com essa língua anteriorizada. O retentor lingual, apesar de parecer muito rústico, né, que não vai funcionar, que vai incomodar, ele tem resultados muito bons, muitos estudos mostrando resultados muito bons. Você tem que ter um retentor, ele é pré-fabricado, você não faz ele individualizado como a gente faz os aparelhos intraorais, né? Então, você tem que ter um retentor lingual de boa qualidade para poder oferecer para o paciente, principalmente para desdentado total. O desdentado superior somente, se ele tiver dentes embaixo, você pode colocar o aparelho intraoral, preferencialmente um aparelho que não tracione um arco do outro. Então, por exemplo, o aparelho somnodente. Se o paciente aqui fosse um desdentado superior, eu poderia colocar uma placa aqui em cima, desde que essa prótese total superior seja bem adaptada, e o inferior ele tiver dentes, implantes, protocolo, ou mesmo overdenture, eu consigo fazer um tratamento com o aparelho intraoral, principalmente usando esse tipo somnodente para não gerar tração. Agora, o retentor lingual é mais para quando o paciente é desdentado total, superior e inferior. Alguns casinhos aqui, por exemplo, o paciente com protocolo, né, como eu estava fazendo exemplificando no caso anterior, mas aqui é protocolo fixo, e inferior o paciente tem dentes e PPR. Então, o material escolhido foi um Ercolock, por quê? Porque se eu gero uma pressão muito grande, pressionando os dentes com um acrílico, a resina acrílica do meu aparelho intraoral poderia remover, às vezes, ou danificar a estrutura, ou mesmo remover o dente inteiro do protocolo. Então, é um risco muito grande que a gente não deve correr nunca, né? Então, aqui foi selecionado o material para poder não ter essa pressão. Um material que tem uma espuma por dentro, é um material confortável que é bastante utilizado para essas situações. E, como eu falei também, para casos de facetas laminadas, para não ter o problema de riscar o trabalho protético, né? E aqui a gente optou em fazer um aparelho que desse liberdade lateral, porque o paciente tinha um pouco de bruxismo também. Alguns casos especiais, aqui o paciente tem uma PT superior, tá? Uma prótese total superior, mas muito bem adaptada, vamos dizer assim, e embaixo ele tem um protocolo. Então, nesse caso, por conta dele ter uma prótese total muito bem adaptada, é difícil até da gente remover, eu nem fiz o modelo somnodente. Eu fiz um modelo PM tipo 2 mesmo, porque o paciente ele tinha um selamento labial bom, respirava bem pelo nariz. Mesmo que esse paciente eventualmente abra a boca durante a noite, ou pequenas aberturas, a estabilidade é muito boa, dado a retenção que o paciente tinha nessa prótese total superior, e embaixo era protocolo. Lembrando de novo, o material selecionado foi o Ercolock, para não danificar as estruturas dos dentes. Terapias combinadas, a gente não vai entrar a fundo nisso, mas a fonoterapia, o Fagnani já comentou até, os exercícios miofuncionais são muito importantes, são bem reconhecidos, com resultados muito bons, e a faixa posicional também é feita, inclusive, por uma colega nossa, a Elismara Medeiros. Ela confecciona, coloca a logomarca do consultório de vocês. Quando se precisarem do contato, a gente tem disponível, passamos no grupo ou individualmente para vocês. É sempre importante ter essa faixa posicional no consultório, porque às vezes a gente está fazendo o tratamento com o aparelho intraoral, o paciente está melhorando, mas tem alguns pontos da noite que ele ainda volta a roncar com muita intensidade. É provável que durante esses momentos ele esteja virando de barriga para cima.
Mas aí você pergunta para o paciente, que nem o Fagnani falou, o paciente está dormindo, como que ele vai dizer que ele virou ou não virou? Né? Ele não sabe que ele tá dormindo. Então, a gente, e às vezes a pessoa que está ao lado também não dá para ficar vigiando a noite inteira o sono do paciente. Ele roncou, eu vou acender a luz para ver se ele está de barriga para cima. Então, a gente pode fazer um teste muito simples, que é, ele usa o aparelho intraoral, né? A gente já tinha feito o acompanhamento, por exemplo, com uma polissono tipo 4, mostrou uma melhora da saturação, mas um ronco esporádico em alguns momentos. Então, para fazer esse teste, eu coloco a faixa posicional, ele vai usar o aparelho intraoral e eu repito novamente a polissono tipo 4, o Biologix. Aí, se houver uma melhora naqueles pontos de ronco que ele estava tendo, é provável realmente que ele estava virando de barriga para cima, ficando em supino. Então, é um paciente que deve usar, pelo menos temporariamente, a faixa posicional, para que o cérebro entenda que aquela posição não é uma posição adequada e ele fique dormindo mais de lado. Perda de peso essencial, o Fagnani falou até da melhora, quando se perde 10% do IMC, consegue-se, alguns estudos estão mostrando que consegue-se até 40% a 50% de melhora no padrão de redução das obstruções respiratórias, né? Atividade física sempre muito importante também, além da queima calórica, também para tonificar a musculatura. Então, são terapias que a gente sempre tem que recomendar ao paciente, a gente sempre tem que incentivar o paciente a fazer essas duas terapias em conjunto com uma boa alimentação, né, uma nutrição adequada. Então, são profissionais, o nutricionista, o educador físico, o endócrino, né, são profissionais que estão sempre, a gente sempre tem que ter alguém, né, de confiança para contactar e encaminhar, porque realmente fazem a diferença no tratamento, na composição do tratamento, porque o tratamento é sempre multidisciplinar, né? Sempre a gente tem que pegar outros profissionais em algumas situações para poder tratar o paciente de uma forma mais integral. Um outro exemplo, o Fagnani falou também, do paciente que tem o refluxo. O paciente que tem refluxo, às vezes ele tem um refluxo que ele não sabe que ele tem. A gente percebe, às vezes, algum desgaste em estruturas dentárias, mas ele não relata acordar com queimação, com sensação de bolo na garganta, né? Com aquela sensação de inflamação. Então, a gente deve desconfiar. E aí, o paciente deve ser encaminhado com gastro para fazer uma avaliação melhor. Porque se ele está dormindo com o aparelho intraoral, mas o refluxo continua acontecendo, ele vai despertar, ele vai acordar, fragmenta o sono e ele vai ter a sensação de que não descansou adequadamente. E vai achar que o aparelho não está funcionando. E nem sempre é isso, ele está fragmentando o sono por outro motivo. Então, a gente deve ficar de olho nessas situações também. Outra terapia combinada, hoje é muito comum, né, o termo COMISA, que é a Comorbid Insônia e Sleep Apnea, é o paciente que tem apneia do sono e insônia. E para vocês terem uma noção, os estudos têm mostrado que entre 40 a 45, quase 50% dos pacientes que têm apneia pode ter insônia e vice-versa. Então, é muito prevalente a presença dessas duas doenças do sono no mesmo paciente. Em algumas situações, a insônia ela é mais branda, você trata a apneia do sono, quando ele tem as duas, né? Você trata a apneia do sono e naturalmente ele regula aquele ciclo vigília-sono que estava alterado. Às vezes essa insônia era causada até por medo de dormir. O paciente tinha tanta apneia que ele sabia que ele ia engasgar, ele criava um mecanismo de demorar para ir para a cama. E essa insônia ficava incorporada juntamente com a apneia que ele já tinha, que é quando ele dormia mesmo. E aí você trata a apneia, normalmente isso se reduz. Mas quando ela tem um componente realmente importante, e isso a gente aplica, inclusive, um questionário interessante de insônia, que foi recomendado pelo nosso professor lá do nosso curso de capacitação de São Paulo, que é o Caio Bonadil. Ele nos ajudou na interpretação e tudo, então a gente aplica para os pacientes e aí verifica se esse paciente tem uma probabilidade de ter uma insônia que necessite de tratamento, porque se tiver, ela tem que ser tratada em conjunto com a apneia do sono. Se eu tratar uma coisa e não tratar a outra, não vai ter resultado e a gente vai ter um paciente que vai ficar desmotivado e vai acabar abandonando a terapia que você
propôs a ele. A acupuntura também existem estudos mostrando um resultado adequado, ou uma melhora boa em pacientes que usam a acupuntura para tratamento da apneia do sono, como uma terapia complementar. Então, aqui eu fiz um resumo de alguns artigos principais de cada um das terapias aqui, né? Então, a gente tem as terapias combinadas, as vantagens delas é que, na realidade, a gente consegue sempre reduzir o avanço, né? Porque se eu tenho duas terapias agindo no paciente, eu tenho uma redução, uma necessidade menor de puxar essa mandíbula muito à frente. E a gente sabe que quanto menor o avanço, melhor, e o risco, né, como está escrito aqui, menores os riscos de efeitos colaterais. O conforto fica maior, o paciente adere mais ao tratamento e a gente acaba tendo mais resultados adequados. Algumas situações clínicas, por exemplo, essa paciente era uma paciente que usava um dispositivo que tinha uma altura vertical muito elevada e, mesmo assim, ela tinha um resultado adequado do dispositivo, do tratamento. Mas quando ela chegou ao consultório, o aparelho estava numa condição boa, nós optamos e dissemos a ela a importância da gente reduzir essa altura, diminuir um pouco mais esse espaço. E foi feito isso, encaminhei para o nosso parceiro, Paulo Leog, ele reduziu a altura, né, baseado, lógico, no registro que foi enviado, tudo direitinho, e o paciente ficou com um aparelho mais delicado, com uma altura menor, facilitando o selamento, o fechamento, fazendo com que o avanço pudesse ser um avanço menor e com resultados adequados. A gente alterou o próprio aparelho. Esse aqui é um modelo também feito lá pela colega Estela Mares, e é um modelo muito bom, muito confortável. E às vezes, quando o aparelho vem, há necessidade da gente personalizar, distribuir melhor essa carga, porque você veja bem, aqui atrás não tem o contato das placas oclusais posteriores, né? E a gente deve ter uma distribuição de carga muito boa para evitar efeitos colaterais musculares, articulares, mudanças dentárias. Isso tudo está relacionado com quando a gente tem uma divisão de cargas inadequada. Então, nós optamos aqui também, encaminhei também para o Paulo, e fiz aqui um registro e tudo, e o Paulo preencheu com resina acrílica sobre o plano inferior, fazendo com que essa distribuição de carga fosse mais adequada. E o paciente, porque o paciente aqui estava funcionando bem, mas começou a relatar um pouco de desconforto muscular. E aí o modelo do aparelho americano, ele vem dessa maneira. E aí nós optamos em colocar essa resina para assentar, para apoiar melhor essa região posterior. Então, o Fagnani já falou também, quando a gente recebe o paciente, às vezes a gente recebe já com uma polissono, por exemplo, a grande maioria dos médicos já envia com alguma polissono. Esse caso é interessante, eu vou colocar muito poucos casos para a gente depois trocar uma ideia, né, bater papo. Esse caso foi indicado por uma otorrino muito consciente, por sinal. Ela tinha feito o basal do paciente, o paciente tinha uma queixa de ronco e tudo mais, mas tinha um índice moderado. O índice dele era em 15,2, né, muito ronco, e ela disse, olha, a gente vai fazer a cirurgia, mas pode ser que não melhore, vai melhorar a tua respiração, porque você tem desvio de septo, pólipo, uma série de coisas, mas que não necessariamente vai melhorar a tua apneia e teu ronco. E foi batata, né? Ela fez a cirurgia, houve uma melhora na parte respiratória, o paciente se sentia melhor, inclusive durante o dia respirava melhor, mas o quadro continuou, agora saiu de moderado e foi para leve, mas está muito próximo ali, né? E o paciente ainda ficava com ronco incomodando. Aí ela encaminhou e nós fizemos, inicialmente o paciente chegou com uma vontade muito grande de tratar, então nós fizemos um aparelho pré-fabricado, né? Instalamos um aparelho pré-fabricado, a gente tem em estoque isso no consultório, para que ele pudesse já sentir o benefício do tratamento, porque os aparelhos customizados, eles têm um tempo de confecção, porque o laboratório tem que personalizar, é muito detalhe para poder, não dá para fazer em uma semana, 10 dias, tem um certo tempo, então esse cronograma, quando é um pouco mais demorado, também depende do laboratório, depende da época, e a gente pode dar essa opção para o paciente, de um tratamento mais imediato, e ele
ficou com esse tratamento até o aparelho chegar do laboratório, e depois foi instalado o aparelho do laboratório, e o paciente, ele usa uma semana esse e uma semana o pré-fabricado, uma semana o customizado e uma semana o pré-fabricado. Com isso, ele tem uma durabilidade maior desse aparelho customizado e precisa trocar, vai precisar trocar com um tempo mais tardio do que teria que trocar se usasse todas as noites, né? Então foi instalado, e aí a gente fez aí depois o controle com o Biologix, e aí mostrando que realmente teve uma melhora muito boa, o ronco praticamente zerou, e aí ele teve um resultado muito adequado, né? E aí, lógico, a gente retorna esse paciente ao indicador com todas as anotações, e aí o indicador vai verificar se há necessidade, se só com o controle feito com a polissonografia tipo 4 já é o suficiente para poder aquele paciente ficar em manutenção, vamos dizer assim, ou se o indicador quer uma segunda polissono tipo 1, como ele veio com uma tipo 1, se ela quer uma segunda tipo 1, para controlar também outros parâmetros que eventualmente o indicador esteja observando, né? A gente vai, analisa todos os detalhes, mas a gente deixa à vontade o indicador fazer essa solicitação de uma nova polissono se houver necessidade. Aqui foi indicada pela Fono, né? A Fono tinha me encaminhado porque mesmo fazendo o tratamento com os exercícios adequadamente, ainda tinha índices um pouco elevados que não conseguia, eram índices maiores, mas aí o índice ficou ainda num nível moderado, e aí o paciente optou também em fazer uma complementação utilizando o tratamento com o aparelho intraoral. Então nós tivemos aqui os índices, né, ainda. Apesar do índice de apneia estar moderado, o índice de dessaturação estava quase no nível grave já. Esses índices, eles andam muito próximos, um é muito parecido com o outro, o IH e IDO, mas às vezes existem algumas discrepâncias. Esse paciente, por exemplo, ele dessatura mais rapidamente, mas obstrui menos. Então, qualquer coisinha ele está dessaturando, mas ele não está despertando, ele não está tendo uma obstrução. Ele desatura sem ter obstrução. São discrepâncias que, às vezes, alguns pacientes trazem. E a gente analisando, né, foram pediu para fazer o tratamento com aparelho intraoral, nós selecionamos o PM tipo 2, também com o material Ercolock, porque vocês podem ver, a paciente tinha bastante resina, reconstrução em resina, algumas coroas, e a gente ficou com receio, né, de riscar, de danificar. Então foi feito esse material que é muito confortável, muito adequado, e tem uma boa retenção também. Depois, com o aparelho intraoral, houve uma melhora muito boa, né? Estava em 17 aqui, acho que era 17, deixa eu ver, 17,2. Aqui estava em 29 praticamente, caiu para 0,5 e teve uma melhoria muito grande aqui, feito com a polissono antes e depois, né? Foi polissono 1 antes e polissono 1 depois. Teve um resultado muito adequado. No decorrer do tratamento desse paciente, nós fomos calibrando esse aparelho intraoral utilizando uma polissono tipo 4, que é o Biologix, que foi nos norteando em relação ao caminho, né? Olha, está melhorando, ainda precisa ajustar um pouco mais, vamos avançar um pouco mais, o paciente está sem dor, vamos verificar se o paciente está seguindo as orientações, medidas de higiene do sono, controle de evitar álcool quando possível, não ingerir próximo do horário de dormir, evitar alimentação muito pesada próximo do horário de dormir, dormir de lado. Essas orientações são imprescindíveis para que o aparelho sozinho não seja a única forma de tratar, que tenha também todo um conjunto de ações que o paciente mude de rotina, né, mude de atitudes, para poder realmente ter um resultado mais adequado. Aqui o Full Digital, que eu mostrei para vocês ali no começo, ele é um aparelho que os modelos são escaneados, a gente consegue visualizar em 3D quase que praticamente tudo, né? E aí a gente consegue fazer os desenhos das placas. Hoje a gente trabalha com o avanço por meio de asas, e essas asas têm inclinações, que a gente pode fazer inclinações em ângulos diferentes. Aqui está quase em 45 graus, mas eu posso deixar essas asas num quase paralelismo, né? A gente já fez testes e funciona muito bem, e estamos testando outros tipos também de retentores, de expansores,
para poder trazer sempre novidades, né, e melhorar a qualidade de vida do paciente. Hoje, esse modelo ele tem essas asas bem estruturadas, né, para poder fazer o avanço. A gente imprime 3 inferiores, uma superior e 3 inferiores em avanços diferentes, e isso a gente vai usando e verificando por meio do Biologix se houve uma melhora. Ainda melhorou, mas ainda está roncando, tem um pouco de apneia, um pouco de DO alterado, carga hipóxica não está tão controlada, vamos instalar a inferior mais avançada. E assim a gente vai fazendo a avaliação e controlando. Aqui é antes de ir para a impressora, o desenho do aparelho, aí vai para a impressora e ele sai impresso dessa maneira. Vocês já viram, eu acho que a abertura e fechamento. Aqui está sem elástico, não é todo o paciente que eu uso elástico, mas só para vocês terem uma noção, tá bom? Só um caso clínico, né, para ilustrar. Então, esse paciente tinha o IDO de 15,7, o IH de 14,4, vocês veem que são bem próximos, né, o normal, a grande maioria dos casos, eles são muito próximos mesmo, e utilizando um PM tipo 2, o resultado, houve uma melhora significativa, né? Já uma melhora praticamente controle. Mas esse aparelho, ele tem um tempo de vida útil e tudo mais, e depois precisou ser trocado o aparelho. Então, na troca, foi optado em fazer o full digital. Como eu falei para vocês, é uma placa superior e 3 inferiores em avanços diferentes. E aí a gente vai ajustar, primeiro coloca de 50%, depois pode colocar de 50% mais 1, 50% mais 2. Ah, mas ainda precisa fazer um avanço maior. Eu peço para imprimir a 50% mais 3, mais 1, mais 2, mais 3, o quê? Milímetros. Ah, mas eu não posso fazer mais 1,25 milímetros? Posso, qualquer tipo de medida a gente pode, tá? Fazer sem problema nenhum. A instalação aqui foi colocado elástico, né, para limitar um pouco a abertura do paciente, ó. É um elástico ortodôntico, eu não me lembro o número específico, olha a lateralidade como é boa, mas é um elástico que você consiga colocar e ele tem segure as 2 placas, mas assim, permita uma certa abertura, mas ele consiga orientar a mandíbula a voltar no local. Então é bem interessante, você dá o elástico, o paciente ele leva e começa a utilizar. E o paciente pode também, em algumas situações, além do elástico, a gente pode colocar, se o paciente tiver dificuldade em selar o lábio, o selador labial. Existem seladores labiais, você compra até na internet e tudo, mas você pode utilizar também uma fita micropor colocado no sentido aqui horizontal ou vertical. Quando tem barba e bigode, assim é difícil. Vocês reconhecem essa boca, né? Minha. Então é difícil colocar porque não cola aqui. Mas quando você coloca só no lábio, consegue um selamento adequado, tá? E aí a gente vai fazendo os controles para verificar como que tá o ronco, como que tá os quadros, né? As avaliações, as métricas. Eu gosto muito hoje de olhar essa métrica, especificamente a carga hipóxica, porque comprovadamente é uma métrica que mostra, quando ela está desregulada, uma grande probabilidade do paciente desenvolver doenças cardiovasculares, muito mais do que se tiver um IH elevado, ou um IDO elevado. Eu não me preocupo tanto com isso, quanto eu me preocupo com a carga hipóxica, porque a carga hipóxica mostra profundidade e duração da dessaturação, e isso para o sistema cardiovascular é muito ruim, é muito complicado. Então a gente tem realmente uma melhora grande, né, no quadro, utilizando esse aparelho digital, no caso, muito confortável realmente, não dá muito cheiro, mau cheiro, leve, o volume a gente controla de acordo com a boca de cada paciente, pode ser impresso em outras titulações. Quando o paciente perde, acontece muito cachorro morder, comer, sumir, quebrar, perder, esquecer em hotel. Se o projeto está guardadinho e não teve nenhum tipo de alteração de dentes, de coroas novas e tudo mais, você pode só reimprimir e entregar ao paciente que ele vai funcionar. Aqui, novamente, o evento, né? Para quem o Fagnani já falou, a gente está muito animado, porque o evento, todo ano a gente fica animado, né, Fagnani? E esse ano não é diferente, porque a gente tem convidados assim de ponta, como sempre, e a gente gosta muito dessa interação de outras áreas, né? E vai ser muito legal, porque vai ter a medicina, vai ter a nutrição e vários outros dentistas falando de assuntos bastante diversos. Eu vou trazer o assunto
para onde que as pesquisas estão caminhando, né? Uma aula que eu montei baseado no último congresso americano, né? Onde tem as pesquisas maiores de todo mundo, todos os países levam essas pesquisas para lá. E eu posso dizer para vocês que a gente está muito bem servido aqui no Brasil, a gente faz muito das coisas que se faz nos melhores centros de estudo e de tratamento da apneia do sono no mundo, tá? E a gente tem algumas vantagens ainda. É um spoilerzinho que depois eu vou falar para vocês no encontro nosso do dia 28 de setembro, tá bom? Gente, então, deixa eu descompartilhar aqui meus contatos. Muito obrigado. A gente acabou passando um pouquinho aí do período aí. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fechar. Mas foi por uma boa intenção. Valtinho, você sabe que eu até assustei a hora que eu olhei a hora depois que eu terminei de falar. Eu ainda falei pro Walter, eu vou apresentar, eu fiz 13 slides. Não, vou falar rapidinho. Mas que a gente começou um pouquinho depois, né, e também tivemos alguns recados e tal. Exatamente. Mas eu acho que gostaria de ouvir a opinião do público, né? O que vocês acharam? O pessoal não transcreveram nenhuma dúvida aqui, nem no chat, nem no WhatsApp. Mas fica o convite aberto a todos para abrirem as câmeras. Vamos levantar a mãozinha. Olha lá, o Félix está com a mãozinha levantada. Fala, doutor Félix. Boa noite, Félix. Boa noite, Tricolores. Tudo bem, professores queridos? Tudo em paz. Obrigado aí pela espetaculares, né, aulas. Antes de me dirigir ao Fagnani, Valtinho, eu tenho uma má notícia para você. O que aconteceu? O jogo do São Paulo terminou. Nós vamos pegar o Botafogo agora, não é? Não é isso? Meu querido, eu tô com... acho que eu não estou acompanhando aqui, ó. Você falou de que alguns pacientes eles não despertam, mas podem ter, será que eu entendi certo? Eles podem ter uma obstrução? Na realidade é assim, a grande maioria dos pacientes, quando tem uma obstrução, dessatura. Então, por isso que o IH é muito parecido com o IDO, numericamente falando. Mas existem alguns pacientes que eles têm mais obstrução, vamos dizer, ele tem uma apneia detectada pelo sensor do fluxo de ar, que mostra que ele ficou 10 segundos com uma redução de fluxo de ar de 90% ou mais. Então, aquilo é descrito como uma apneia, mas ele não chega a desaturar, porque ele tem uma capacidade pulmonar grande, ele tem uma boa reserva de oxigênio, então ele fica ele tem uma apneia, mas ele não teve uma dessaturação. Isso é uma situação. E pode acontecer o contrário também. Ele pode ter uma dessaturação, porque o que é uma dessaturação? É uma redução de 3 pontos percentuais, pelo menos, né, em relação à saturação anterior, e com pelo menos 10 segundos de duração. Então, às vezes, o paciente ele teve essa dessaturação, mas não chegou a ter uma obstrução que desse para você laudar que foi uma apneia ou foi uma hipopneia. Existe essa discrepância, ela é rara, mas em alguns pacientes ela pode acontecer. Então, a gente, nesse caso, como eu fiquei sabendo? Eu fiquei sabendo porque o paciente tinha uma polissono tipo 1, que daí mostra os dois índices. Se eu tivesse só com o índice do Biologix, eu veria só o IDO. Mas isso não desautoriza ou não minimiza o recurso da Biologix, porque você viu que depois que tratou, os índices todos se normalizaram, né? O que o Fagnani falou no início é muito interessante. A gente deve selecionar o método de diagnóstico de uma forma muito personalizada. Então, eu tenho um paciente com bastante queixa, sonolento, que ele já tem o relato da esposa, que ronca, que tem todas essas queixas diurnas e noturnas, né, em relação ao sono. É um paciente que, se não tiver grandes problemas comórbidos, eu posso
lança a mão do Biologix, uso 2 a 3 noites, porque daí eu tenho ainda eu evito de dar o diagnóstico numa noite só, porque os trabalhos mostram que quanto mais noites você faz, é melhor para você ter uma média, porque a gente tem variabilidade de noite a noite, que pode ter uma discrepância no diagnóstico. Uma noite só, você pode errar o teu diagnóstico em 20% a 50% dos pacientes. 50% dos pacientes, ou seja, metade dos pacientes que fazem o diagnóstico no padrão tradicional, numa noite só, metade deles pode ter um erro de diagnóstico, ou para menos ou para mais. Isso quem está falando é o trabalho do Danny Eckert, que foi lançado há pouco tempo, que é um trabalho gigante lá do pessoal da Austrália. Então, a gente precisa ter mecanismos validados, confiáveis, para você poder fazer múltiplas noites. A polissono tipo 1 não está extinta, não vai ser extinta nunca. Ela tem outras análises muito importantes que são realizadas somente com ela, por exemplo, movimento de pernas, movimento de membros, narcolepsia, que você pode analisar melhor o sono do paciente, o teste de latência múltipla, que é feito quando o paciente está na clínica, depois que ele faz uma polissono tipo 1, né? E outros distúrbios neurológicos que podem ser importantes essas avaliações. Mas, assim, quando é respiratório e tem a hipóxia intermitente, a gente está vendo pelos estudos e pelas publicações que esses métodos mais simplificados, validados, eles são... É a menina dos olhos. Vamos caminhar para isso. É porque uma noite é diferente da outra, né? Totalmente, então, mesmo em pacientes que não têm... Os critérios técnicos dos laboratórios, eles diferem muito, né? Muito. Para marcar uma hipopneia, cada laboratório pode pensar diferentemente, no mínimo 3 vezes. Além dos erros, né? Além dos erros, porque tem muita coisa que é interpretado visualmente, né? Pelo ser humano. Verdade. Ó, a Denise, grande Denise, nossa empreendedora maior, né? Essa que nos enche aí de motivação. Eu não sei onde que ela arruma tanta energia. Tem tempo para dormir? Eu sei, porque ela levanta 4 horas da manhã, vai correr, vai nadar. Eu estou perdendo hora de sono aqui, vocês falam muito. Eu sei. Assim, olha, hoje foi um dia, assim, super corrido para a gente, mas vamos lá. Eu tenho uma dúvida, Valtinho, quando fala só do Biologix, porque assim, eu uso o Biologix, eu tenho 3 equipamentos desses lá na clínica, lá sai feito água, faço vários exames do paciente, 2, 3, às vezes 4, às vezes faço um monte de exame para verificar como que está indo o tratamento. Mas assim, eu não sei, deve ter gente nova aqui. A minha preocupação maior é com relação à apneia central. Eu sei que são poucas as apneias centrais, mas acontece, você assume um caso com um Biologix simplesmente e não tem uma polissonografia basal, eu acho muito complicado. É a minha opinião, pela minha formação junto à neurologia, que eu fiz a minha formação na Unifesp, junto ao pessoal da Neurosono, eu entendo que a polissonografia basal, pelo menos esse paciente tem que ter. E no final do tratamento, quando você vê que está tudo ok, fez todo o monitoramento, você ter uma para ser comparada, uma basal para ser comparada com uma final, e depois você vai fazendo acompanhamento, e caso aconteça alguma comorbidade, aí você, não, agora aqui é bom a gente pedir uma nova polissonografia. Eu acho que isso é importante. É a minha opinião, eu não sei o que na maioria vocês acham, mas eu não abro mão da polissonografia tipo 1. O critério que você usa é o critério que é mais aceito ainda no mundo todo, que é mais recomendado no mundo todo. O que a gente tem, às vezes, de particularidade, por exemplo, o Brasil é continental. Então, de repente, uma cidade a 500 que a polissono está a 500 quilômetros de distância do centro de diagnóstico, né? A pessoa tem que viajar para poder fazer uma polissono, aí ele chega lá, chega cansado,
Eu vou agora o advogado do diabo, tá? Ele chega cansado, aí ele tem uma noite de sono anormal, porque ele chegou num local que ele está diferente, fez uma noite só, cheio de fio, ficou de barriga para cima, que ele falou assim, eu não vou me mexer, porque daí eu não não vou ter que repetir esse exame, ter que viajar de novo, gastar com viagem. Eu estou, assim, pintando situações atípicas, né? Mas que são muito comuns no nosso país. Então, nessas situações, eu acho que uma boa avaliação, critério adequado, conjuntamente com o médico que está assistindo esse paciente, porque mesmo em cidades pequenas, você tem o clínico geral, o otorrino, o cardio, que está olhando esse paciente. Você não está tratando ele sozinho. Então, nessas situações, excluindo que esse paciente não tenha uma comorbidade neurológica séria, alguma outra coisa, a gente pode iniciar um tratamento nessa situação e com essas ressalvas, avaliando, acompanhando e tudo mais. Como a apneia central realmente ela acontece muito raramente, 1,5% dos pacientes, a não ser em pacientes que tenham insuficiência cardíaca congestiva, que daí tem uma prevalência maior. O paciente com doença cardiovascular, sem dúvida, ele é importante ser conduzido com uma polissônia tipo 1, porque se ele tiver uma insuficiência cardíaca congestiva, ele tem uma grande chance de apneia central. Uma grande, ou de uma respiração de Cheyne-Stokes, que daí você vai só conseguir verificar numa polissônia. Mas eu entendo o seu raciocínio, concordo, tá? E a gente tem que ser um pouco, eu só estou mais ou menos sendo tolerável para quem não tem essa opção que você tem aí, Jundiaí. Eu tenho aqui, o Fagnani tem. Eu posso complementar um pouquinho essa parte também? Assim, eu também concordo, é a questão da situação ideal, né? A situação ideal realmente é a polissono tipo 1 para diagnóstico inicial e a complementação final. O problema, assim, exatamente, além dessa questão que o Walter comentou, né, da dificuldade de ter um centro próximo, a gente às vezes se depara com aquela questão do paciente não querer fazer, né? Eu acho que todos nós aqui deve ter algum percentual de pacientes que depois acabam não voltando mais, não querendo mais fazer. E só para fechar um pouquinho, eu fiz aquele fluxograma lá, é que ali também não dá para colocar todas as situações, senão ia virar um emaranhado ali, né? Mas uma coisa que eu deixei sempre, né? Eu acho que uma coisa importante, aquela anamnese investigativa, a gente não deve fazer só na primeira consulta, basicamente em todas as avaliações. Porque, vamos supor, numa situação que o paciente tem um índice importante de apneia central, muito provavelmente os sintomas irão continuar. Mesmo você entrando com uma terapia com aparelho intraoral, tá melhorando o ronco dele, mas os sintomas vai continuar. Então, ali foi onde eu falei. Então, nesses casos, uma suspeita, aí não tem jeito. Aí você tem que realmente abrir a cabeça do paciente e enfiar na cabeça dele que ele tem que fazer uma polissonografia tipo 1. Né, exatamente para ter um diagnóstico mais preciso daquela situação, né? E última coisa, com relação à carga hipóxica, Valtinho, eu já peguei paciente com uma obstrução nasal terrível naquela noite de sono com Biologix, aí você vê a carga hipóxica lá em cima, uau! Né? E aí, de repente, passa, melhora, daqui a pouco você vê que volta à normalidade. Então, assim, ter critérios na hora de avaliar e achar que, nossa, meu tratamento não está indo bem. Verificar as condições daquele paciente naquela noite de sono. Exatamente. Por isso a importância e a facilidade do uso de várias noites, né? Então, se o paciente relata que está com ou obstrução, ou que aquela noite foi uma noite atípica, que ele acordou várias vezes, que ele teve um refluxo, ou que ele perdeu o sono e tudo mais, repete esse exame 2 a 3 vezes, como você já faz, né? É interessante você pontuar isso para as outras pessoas que às vezes não estão tão acostumadas, porque daí você elimina ou dilui aquele problema daquela noite, e você vai olhar as noites subsequentes, que são noites que ficaram mais próximas do que seria o normal daquele paciente. Eu tive um paciente agora essa semana médico, que estava tudo controlado, tudo bonitinho, e agora ele teve que fazer ele dá plantão, aquela coisa arada toda, e aí ele foi ao consultório, começou a sentir um pouquinho ele não tinha queixa de dor, mas como ele de apneia ou o exame dele deu relativamente normal, mas ele tinha um pouco de dor, e aí no caso eu optei em tratar com o aparelho intraoral para melhorar um pouco esse quadro de dor.
Veja bem, tratar com o aparelho intraoral um quadro de dor. É isso mesmo que vocês ouviram. Porque ele tinha um pouco de restrição de fluxo e tudo mais, dado pelo exame, muitos despertares, mas sem constar uma apneia importante, ou que seja digna de nota, né? E aí melhorou a dor dele, melhorou a parte respiratória, melhorou essa disposição, porque ele tinha uma rotina muito doida. Aí ele fez uma cirurgia de joelho. Não tem nada a ver, né? Ele tá com o joelho estourado e fez cirurgia de joelho. Aí nós perguntamos hoje porque daí foi coincidentemente, eu tinha ajustado o aparelho dele antes, e ele fez a cirurgia no dia seguinte. Aí perguntamos como que foi, ele falou, olha, a minha noite foi péssima, mas por causa da cirurgia de joelho. Então, a gente analisa todos os contextos, tudo que está acontecendo. Mas isso do nariz congestionado é muito comum e realmente ele dá uma alteração da carga e outros parâmetros também, e aí a gente tem que repetir, viu, Dê? Antes de ajustar novamente o aparelho. Você fala, não, vou protruir mais. Não, peraí, vamos esperar ele melhorar, vamos, né? E aí faz o exame novamente. Você sabe uma coisa que esse final de semana a gente estava conversando lá no nosso curso, lá eu, o Pedro, a Thalita, em relação à carga hipóxica, que é o seguinte, a carga hipóxica é uma métrica que ela mede a área, né? Em termos assim, da dessaturação. Então, normalmente, às vezes, o que acontece? Isso é uma coisa que precisa ser mais estudada, principalmente o seu cálculo, né? Porque, por exemplo, você pode ter um paciente que teve uma dessaturação muito alta, vamos supor, chegou a 80%, né? E ficou lá 20 segundos, por exemplo. Ele vai dar uma carga hipóxica interessante. Porém, eu posso ter um paciente que ele teve lá uma dessaturação de 11%, mas ele ficou 60 segundos. Eu não tenho a calculadora aqui agora, mas de repente ele pode ter a mesma carga hipóxica, mas com uma grau de gravidade diferente. Né? Porque a dessaturação dele foi baixinha. Ele ficou um tempinho maior, ele ficou um tempo maior. Então, a área, né, vai ser praticamente igual. Não o desenho geométrico, né, mas o espaço calculado daquela área. Então, isso é uma coisa que precisa ser aprimorada. Aí a Thalita, a ponderação que ela fez foi o seguinte, que o sistema, na verdade, ele conta uma ressaturação. Né? É necessário sempre uma ressaturação para você contar aquilo. Mas é uma coisa possível, por isso que eu também acho muito bem isso, viu, Denise? Tem que ser feita avaliações assim, sequenciais de várias noites, não dá para se basear numa noite exclusiva, né? Porque essas dessaturações menores de tempo maior pode estar relacionado, por exemplo, à posição, né? De repente ele não fez aquela dessaturação tão forte e tal, mas ficou um tempo grande, às vezes no tempo que ele ficou em supino, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que assim, isso não diminui a importância da carga hipóxica, mas são coisas que a gente tem que estar buscando exatamente para aprimorar, né, a eficiência, a qualidade do exame. Com certeza vai vir. Pessoal, não tem perguntas escritas, ninguém levantou a mão e já são quase 10 horas da noite. Maria! Gente, olha, você quer falar mais alguma coisa? Levantou a mão? Wagner? Oi. Você pensou que deixa eu te... Se você quiser responder aqui, você responde, senão você me fala em off. Olha, é uma aula sua, o Duval acostumado a assistir, que é sempre maravilhosa, mas a sua hoje teve um conteúdo mais pesado, né? Mais pesado. E você nos trouxe esse conteúdo assim com muita leveza. E eu queria fazer uma pergunta para você, como sou originário da área da docência, né, que é a minha formação, com todos aqui presentes, a grande maioria, pelo menos, qual que é essa nova tecnologia que você utilizou aí, esses slides? Eu achei muito bacana, viu? Parabéns. Tecnologia? Não, foi o PowerPoint mesmo. Inteligência artificial, porque toda aquela movimentação, aquelas animações... Não, foi as animações do PowerPoint mesmo, não foi nada... você vai animando, né? Aquele fluxograma, sabe que horas que eu fiz a animação? Hoje, antes do almoço. Ah, é? Eu sentei aqui entre um paciente e outro, eu tinha tudo na cabeça, fui colocando ali as situações, depois mudei, ajeitei aqui ali,
mas eu fui imaginando situações. Aí tinha falei, não, mas isso aqui pode ser assim, voltava lá e corrigia, mas é só animações do PowerPoint mesmo. Jovem é outro papo, né? Você pediu ajuda para os universitários, não? Olha, quem tem esse know-how todo é a Denise, viu? A Denise domina essas ferramentas assim. Agora, a confraria... Mas obrigado pelo elogio. Tacinha, né? Opa! Obrigado, verdade, essa confraria. Eu preciso trazer meu vinho. Tá bom. Ô, Walter, você quer finalizar, falar alguma coisa, concluir o assunto? Que acho que vamos encerrar a reunião, né? Pessoal, se o pessoal tiver dúvidas depois, não tem problema, mande no WhatsApp, ou lá do Núcleo do Sono, ou de qualquer dos nossos grupos, ou no pessoal meu e do Walter, que a gente vai responder, tá bom? Maravilha. Então, pessoal, foi muito legal conversar novamente aí, trocar essas ideias, né? Porque a gente fica no consultório, todo mundo trabalhando, e às vezes a gente tem algumas dicas de um colega que já passou por uma situação parecida e que abre, às vezes, uma luz para alguns casos, e, enfim, além de ser gostoso encontrar, ver a carinha de todo mundo aí. A gente está meio anestesiado com essas coisas de online ainda, né? Mas ainda é uma ferramenta muito interessante, muito útil, né? Como a gente está, cada um num canto aí, a gente se reúne e conversa. A confraria, para variar, o Fagnani, ele sempre à frente e trazendo, agregando todo mundo, né? É muito legal e foi muito bom. Eu acho que foi a primeira vez que eu estou participando da confraria, então é sempre uma honra estar aqui conversando com vocês e aprendendo bastante também. Muito obrigado pela presença de todos. Queridos, antes de todo mundo sair, vamos fazer a fotinha? Vamos aproveitar. Vamos lá, vamos ligar as câmeras, todo mundo. A Tiziane conseguiu, né? Eu te mandei o link, deu certo, né? Quem tiver depois fotos também, manda pra gente ou marca a gente nas postagens, tá? Peraí, deixa eu achar a tecla aqui, que estou no outro computador hoje. Vamos lá, pouca gente. Para mim estão aparecendo só 5 pessoas. Vamos lá, só os bonitão. Isso. Sorriso, 2, 3. Aí, valeu, pessoal. Queridos, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. É para vocês e por vocês que a gente se disponibiliza a estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência. A gente vai sempre agregando uns com os outros. A gravação vai estar disponível em breve, né? Esse final de semana eu estou meio apurado, porque amanhã é aniversário de 15 anos da minha filhota. Mas começo da semana eu estou liberando a gravação da aula. Tá joia? Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite para todos. Boa noite. Beijo no coração e bom sono. E Valeu. viva o tricolor. Viva! Boa noite. Tchau, boa noite, queridos.